Capítulo 59. Era um mundo onde as espadas dominavam tudo. As espadas eram as leis. Miss Clean, que nasceu com um talento de espada, nesse tipo de mundo só poderia ter sido abençoada. Ela tinha 4 anos quando segurou uma lâmina pela primeira vez e a primeira coisa que aprendeu foi um método para matar outro humano. Era algo extremamente simples para a mulher. Tudo o que ela tinha que fazer era prever, evadir e contra-atacar o ataque de seu inimigo. Esse método funcionava contra qualquer um. Por que eles não conseguem fazer isso? Seu professor também lhe disse uma vez que esquivar e contra-atacar não eram coisas fáceis de fazer. Mas para ela, era muito fácil. O que está acontecendo? Adonem, o homem que a estava atacando com sua espada longa, escapa com sucesso de seu ataque se abaixando. Seus golpes não eram desleixados de forma alguma, era um ataque fortalecido por sua experiência, sentidos e cálculo. Com o nível de habilidade dele, era simplesmente impossível evitar as investidas da mulher. No entanto, foi capaz de evitá-las como se pudesse prever o futuro. Ele sabia o que ela iria fazer. Quando ele evitou com sucesso os primeiros 3 golpes, a mulher pensou que era uma simples coincidência. Quando foi capaz de evitar mais de 5 de seus ataques, ela começou a admitir que o protagonista era um espadachim habilidoso. Quando a contagem chegou a 10, começou a entrar em pânico. E quando a contagem chegou a 20, estava cheia de nada além de confusão. Minha espada parece pesada. Era como lutar contra uma pequena bola de neve em uma tempestade de neve. Normalmente, a pequena bola iria se desfazer com um simples toque, mas agora, ficou fora de controle porque estava rolando do topo da encosta em uma tempestade de neve. O corpo de Miss Clean ficou mais pesado com o passar do tempo. Era como se seus tornozelos estivessem afogados na neve. Por outro lado, os ataques de Adonem estavam ficando mais fortes e mais nítidos. Pela primeira vez em sua vida, ela encontrou uma parede que não conseguia escalar. Foi também a primeira vez que ela sentiu medo em relação a alguém. Eu preciso matá-lo agora. Mal sabia ela que Adonem morria toda vez que ela balançava sua espada. Ele não conseguiu evitar um de seus ataques adequadamente. A diferença entre suas habilidades era tão grande. No entanto, a habilidade do protagonista o ajudava a não morrer do mesmo ataque 2 vezes. Canto superior esquerdo, /diagonal. Morreu e regressou. Canto superior esquerdo, corte diagonal e depois uma facada no abdômen. Morreu e regressou. Canto superior direito, corte diagonal e depois uma facada no abdômen. Morreu e regressou. Canto superior esquerdo, /diagonal, ela vai pular depois de uma facada no meu abdômen, e depois uma varredura ampla, morreu e regressou. Canto superior esquerdo, /diagonal. Morreu e regressou. Adonem memorizou o padrão e o evitou. O ataque de um único golpe foi evitado com sucesso na próxima linha do tempo. Os golpes eram sempre os mesmos, não havia nenhuma mudança. Não importa o quanto a linha do mundo tenha mudado, era um curso e destino definidos. Como esperado, em torno do nascer do sol é o momento mais conveniente. A verdade é que o regressor infinito, Adonem, não vivia o mesmo dia repetidamente. O checkpoint de sua regressão seria reiniciado ao nascer do sol. Esse tempo também era o momento mais conveniente para ele lutar contra um espadachim mais forte, porque começando por volta do almoço, quando morreu e regrediu, sua memória ficava nebulosa. Também esquecia o padrão de ataque de seu inimigo e ficaria mentalmente estressado por esperar por seu inimigo por muito tempo. Já haviam sido 39 vezes desde sua primeira morte. Pouco antes de sua 40ª, o atirador, que estava longe deles, começou a refletir sobre sua escolha. Em quem devo atirar, me pergunto. Não importa qual alvo Will Seldan escolhesse, no final ninguém morreria. Se ele escolhesse o protagonista e não o matasse, Miss Clean seria quem mataria a Adonem, e então, seu poder seria roubado novamente. Se for esse o caso, então... Seldan apontou sua arma para a espada de Miss Clean.
Era uma distância considerável. Acertar sua espada dessa distância não seria fácil. Adonem, ele deve estar memorizando o padrão de ataque enquanto repetia o momento várias vezes. Parecia que a regressão infinita não tinha nenhuma fraqueza perceptível. No entanto, quando havia alguém que também pudesse sentir o movimento da linha do mundo, a história mudava. Adonem fez sua 40ª tentativa contra Misclean. Cima à esquerda, golpe na diagonal. E depois uma facada na orelha direita, depois uma facada na cabeça. Foi algo que se repetiu 40 vezes. O ataque da mulher não mudava, então ele planejou seus movimentos com antecedência. Mas, Taang! Um rugido estrondoso foi ouvido de algum lugar, ao mesmo tempo em que o ataque de Misclean mudou. O Quan! Esta ocorrência foi algo que nunca aconteceu nas 40 vezes que ele morreu nas mãos de Misclean, mas também nas mais de 100 vezes ele regrediu antes disso. O futuro está mudando? O ataque da mulher foi forçado a mudar seu curso após receber um impacto de algum objeto desconhecido e Adonem foi forçado a evitá-lo sem ter qualquer memória anterior. Por causa disso, uma lacuna foi criada entre eles. Em um piscar de olhos, o atirador disparou outro tiro na testa de Adonem. Taeng! Quag! Foi um disparo que foi encantado com um choque elétrico. Droga! Quem diabos? Adonem caiu de joelhos. Seus olhos trêmulos olharam para Misclean. Claramente, este evento não tinha acontecido antes. Ela também ficou chocada, mas ergueu a espada para matá-lo. A visão do protagonista ficou embaçada e pouco antes de desmaiar completamente, ele viu alguém se aproximar de Misclean e agarrou seu ombro para impedir seu balanço. E assim, o novo dia de Adonem chegou ao fim. O céu estava escuro quando finalmente recuperou a consciência e podia sentir a dor rastejando por todo o seu corpo. O que está acontecendo? Ele virou a cabeça e olhou ao redor. Estava obviamente fora da cidade, já que não havia nada ao seu redor. Tentou mover as mãos sem sucesso, pois estavam amarradas. Quem fez isso comigo? Não havia nada pior do que ser capturado por um inimigo sem morrer, então ele tentou morder a língua enquanto pensava em regredir e começar de novo. Mas infelizmente, já havia uma focinheira em sua boca. Sabe de uma coisa? Ponto de exclamação. Ele ouviu uma voz vindo de sua frente. Esse cara é. Não havia como Adonem esquecer aquele rosto. Ele foi o homem que o matou inúmeras vezes, mas estranhamente, mesmo depois disso acontecer, não conseguiu roubar sua esgrima. As pessoas não podem morrer só porque param de respirar, deliberadamente. Eu me pergunto se morder a própria língua é o caminho certo a seguir. Reticências. Em outras palavras, você não pode morrer só porque quer. Então, e o seu Dan verificou seu relógio. Eram 8h45 da manhã agora. Exatamente 3 minutos antes do nascer do sol. E daí, foi também nessa hora que seu checkpoint foi renovado. Ponto de exclamação. Adonem queria perguntar como ele sabia disso, mas a mordaça em sua boca o impediu de dizer qualquer coisa. Momentos depois, podia ouvir outros passos caminhando em sua direção. Era Misclean, um inimigo cujo poder havia sido roubado por ele. Ela sabe mais ou menos o que você fez. Bem, foi complicado explicar que você estava tirando seu poder. Quem no mundo acreditaria na existência da regressão? Então eu disse que somente através da purificação ela poderia recuperar seu poder. Misclean se aproximou de Adonem, que estava amarrado. Ele realmente queria provocá-la para matá-lo dizendo, vou te matar em breve, mas bem. Ele não podia. Falta 1 minuto. Ponto de exclamação. Vamos pensar, ele deve reverter essa situação de alguma forma. Se o nascer do sol começou enquanto estava nessa situação, então não seria capaz de se matar. Depois de constantemente retornar e tomar seu poder, ele se tornou mais poderoso. Mas a manilha pode ser quebrada após o 50º ciclo. Depois disso, e o seu Dan derramou um pouco de líquido sobre a cabeça de Adonem. Sabe qual é a coisa mais dolorosa que o corpo de um humano pode sentir?
O líquido derramado era óleo. É uma queimadura de terceiro grau. E o Seldan jogou a lata de óleo fora depois de derramar todo o conteúdo e então olhou para o céu. A tênue luz do amanhecer brilhou sobre eles. Era o início de um novo dia. O sol está nascendo. Ao mesmo tempo, Misclean jogou um isqueiro em direção a Adonem. Fuosh! Uma chama ardente mais brilhante que a luz do amanhecer. O ponto de verificação da regressão havia sido definido. Data atual, calendário imperial, 20 de fevereiro, ano 712. Hora atual, 8h53 da manhã, a linha do tempo começou a mudar. Habilidade Caçador de Protagonistas nível 3 foi ativada para detectar mudanças na linha do mundo. O protagonista Adonem usou a habilidade Retorno designado e retorna 0 hora e 5 minutos. Data atual, calendário imperial, 20 de fevereiro, ano 712. Hora atual, 8h49 da manhã. Ting. Data atual, calendário imperial, 20 de fevereiro, ano 712. Hora atual, 8h53 da manhã, mudando para a linha do tempo a 140. Mudando para a linha do tempo a 141. Mudando para a linha do tempo a 142. Reticências. Mudando para a linha do tempo a 9871. E o Seldan só precisou de um piscar de olhos para destruir a mente de Adonem. Com um isqueiro na mão, ele viu o protagonista morrer várias vezes. O número não parava de aumentar, de 1000 para dezenas de milhares. Mesmo que precisasse matar alguém, preferia fazê-lo da forma mais limpa possível. Ele não sentia nenhuma alegria em torturar sua presa, mas não se importava com isso agora porque esta era a única maneira de matar seu inimigo. Está se acostumando com isso agora, não é? Mudando para a linha do tempo a 19371. Os gritos de Adonem diminuíam lentamente a cada regressão que passava. Parecia não haver mais vida em seus olhos, mas o Seldan ainda podia sentir seu olhar. Estou entediado de ver você se queimar. Devemos aproveitar a água em seguida? Quando o Seldan lhe deu o sinal, Misclean chutou o corpo de Adonem no rio logo atrás dele. Ele vai ficar muito feliz por um momento. Um momento bem curto. Na sua memória, ela só se lembrava de tê-lo chutado uma vez. Mas aquele chute foi repetido inúmeras vezes. Mudando para a linha do tempo a 30789. O que Adonem sentia agora era uma dor terrível das chamas que queimavam seu corpo, bem como uma repetição infinita de ser sufocado até a morte. Seldan sabia que, quando a mesma dor era repetida muitas vezes, alguém poderia se ajustar a ela. Mudando para a linha do tempo a 48921. Desde que Seldan o conheceu, havia algo sobre o qual estava muito curioso. Era uma questão de quantas vezes um regressor que nega a morte pode voltar. Seria possível viver uma vida eterna? E se um regressor morresse de velhice, voltaria ao ontem e repetiria o dia em que morre? A regressão limitava-se apenas à morte física. Por exemplo, queimadura, sufocamento ou decapitação. Mas se continuasse morrendo, o poder mental de um humano, ou em outras palavras, a alma, se esgotaria. Esse tipo não era uma morte física, mas uma mental. Mudando para a linha do tempo a 74123. Seldan só precisava de 10 a 15 minutos para cada ciclo de regressão. Era tão curto quanto o intervalo de almoço de uma escola. Mudando para a linha do tempo a 89213. Nesses ciclos de eternidade, a alma do regressor ardia. Estava mais quente do que o sol escaldante, mas mais escuro do que uma vela morrendo. Mudando para a linha do tempo a 99999. Você caçou com sucesso um protagonista de nível 90. Seu nível aumentou em 4. Sua vida foi estendida por 900 dias. Sua vida restante, 4.819 dias, 09 horas, 53 minutos. Movendo para a linha do tempo B1. Seldan olhou para o local onde Adonem foi queimado. Não havia mais nada ali. O tempo voltou tantas vezes. Será que está tudo bem?
O problema fundamental de um regressor é que ele tem a capacidade de voltar no tempo e distorcer a lei da causalidade. Mas graças a você, ele não pôde fazer nada enquanto regrediu por quase 100.000 vezes. Você usou uma ótima estratégia. Sério. No local onde Adonem morreu, não houve nenhum acontecimento estranho. Também não houve mais regressão. Você absorveu a habilidade concentração, S. E o seu Dan ignorou a nova mensagem quando viu uma alma cinza saindo das cinzas. Depois de algum tempo, virou a cabeça e fez contato visual com Miss Clean. Ela parecia perturbada pelo fato de ter matado um guerreiro forte de uma forma que não envolvia uma espada. O primeiro homem que conseguiu me ameaçar em uma batalha foi de fato um guerreiro que usou magia para se fortalecer. O vento soprou contra os cabelos prateados de Miss Clean. Seu perfil lateral era uma visão e tanto. Era uma beleza que brilhava não porque era mulher, mas porque era forte. Era só uma suposição, mas Adonem não a tomaria como sua companheira depois de drenar todas as suas forças. Era uma conjectura bastante plausível imaginar um regressor que conhecesse o futuro forçando-se a Miss Clean depois de tirar sua força e transformá-la em uma mulher fraca. Ele provavelmente não faria algo assim, certo? Mas quando pensou na tag, personagem de apoio, ao lado da mulher, a probabilidade certamente estava lá. Após a morte do protagonista, a palavra apoio desapareceu de sua tag, personagem de apoio. Agora, poderia viver como ela mesma, não como coadjuvante em um mundo onde tudo girava em torno do personagem principal. HM. Ela apertou a mão e me disse: parece que sua magia dentro de mim foi purificada. Eu posso sentir minha força voltando lentamente. Sério. No entanto, por algum motivo, parecia que sua força ainda não havia retornado ao seu estado original. Não tenho certeza, mas de alguma forma posso sentir a fonte da minha força dentro de mim. E parece que posso distribuí-la na direção que quero que vá. Miss Clean usou a habilidade redistribuição de status. Não houve grandes mudanças em seu corpo, exceto sua altura, que era ligeiramente inferior a 170 centímetros. No entanto, sua atmosfera geral havia mudado. Desde criança, meu corpo sempre foi robusto e forte, mas sempre fiquei atrás dos outros em termos de agilidade. A sério? Miss Clean fechou os olhos e agarrou sua espada. Ela a ergueu no ar e a derrubou. Todos esses movimentos foram executados de forma muito lenta, mas havia algo diferente neles. Sua antiga esgrima era poderosa e pesada, mas essa nova era muito leve e estava mais afiada e rápida do que nunca. Foi o nascimento de uma nova esgrima. Miss Clean, que sempre viveu com uma esgrima mais lenta e poderosa do que qualquer outra pessoa, havia jogado fora completamente seu antigo estilo e adotado um novo. Era uma de alguém que sempre reinou como um predador no mundo das espadas. Era uma com a qual um bandido como ele nem ousaria sonhar. Miss Clean abriu os olhos. Ela sorriu friamente e deu um tapa no ombro dele. Mesmo que fosse apenas um leve toque, ainda era doloroso. Eu vou te pagar de volta por derrotar o feiticeiro, bem como devolver meu poder. Então apontou para a lâmina de éter pendurada na minha cintura. Irei te ensinar esgrima.